Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, estimados irmãos e irmãs, a esta Santa Missa. Celebramos o 12º domingo do tempo comum. E o Senhor hoje convida-nos a viver em fidelidade. Queremos ouvir a palavra de Deus e a grande dramática hoje vai ser a fidelidade. Sobretudo, para nós torna-se de especial importância e relevo esta palavra, sobretudo neste contexto em que, mediante tantas e tantas coisas e circunstâncias, a nossa fé é posta à prova. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para hoje com especial carinho para a palavra de Deus, pedindo a Deus o dom da fidelidade. E nesta Santa Missa de hoje iremos sufragar e ter presentes José Rosa Gonçalves, Cremilde Fernandes de Horta, Santas Almas do Purgatório, Jorge Filipe Cristino da Costa, e saudamos todos aqueles que nos veem através do Facebook e também nos ouvem através da 106.5 FM Rádio Porquimão. Então, um bem-aja a todos vós e que esta Eucaristia possa ser um momento de encontro ou reencontro com Deus. A fim de celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos pecadores. Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para escutar a palavra de Deus.
Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: eu ouvia as inventivas da multidão, terror por toda a parte. Denunciai, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar, e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso, e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e prescrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas. Cobri os meus rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa causa. Recriaram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. A vós, Senhor, eleva-me na súplica. No momento propício, meu Deus, pela vossa grande bondade respondei-me. Em prova da vossa salvação, terei-me de lançar para não me afundar. Livrai-me dos que me odeiem do abismo das águas. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Vós, humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reunirá. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Leva-no o céu e a terra, os mares e quanto neles se movem. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado. Por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus deu contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos diga às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o nos telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem fazer nada à alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim, diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu me negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus instructed the 12 as follows: Do not be afraid, for everything that is now covered will be uncovered, and everything now hidden will be made clear. What I say to you in the dark, tell in the daylight. What you hear in the whispers, proclaim from the housetops. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Fear him rather, who can destroy both body and soul in hell. Can you not buy 2 sparrows for a penny, and yet no one falls to the ground without your Father knowing? Why every hair of your head has been counted. So there is no need to be afraid. You are worth more than hundreds of sparrows. So if anyone declares himself for me in the presence of men, I will declare myself for him in the presence of my Father in heaven. But the one who disowns me in the presence of man, I will disown in the presence of my Father in heaven. This is the gospel of the Lord. Podem sentar. Estimados irmãos e irmãs, no início da celebração da Eucaristia eu dizia que a palavra que hoje se destaca de forma particular é a palavra fidelidade. E ser-se fiel a Deus é uma característica dos profetas. Nós ouvíamos isso com o profeta Jeremias, ouvimos e ouviremos noutras passagens ao longo das Escrituras com, por exemplo, a figura de Isaías, ou pelo menos algum dos 3 Isaías que nós temos no livro do profeta Isaías, e com muitas outras figuras ao longo da história da Igreja também. Fidelidade. E se ser-se fiel a Deus implica o sofrimento, então esse sofrimento só pode vir de uma coisa, a palavra amor. Quem ama sofre, e sofre porquê? Porque é fiel. Porque acredita, por vezes, contra a própria esperança, contra as próprias circunstâncias, contra aquilo próprio que está a viver naquele momento. E por isso, queridos irmãos e irmãs, se diante da humanidade nós devemos ser fiéis aos homens, às mulheres, ou nas relações entre marido e mulher, ou na relação com Deus, então quanto mais esse sinal de fidelidade se fará presente sempre e quando nós somos batizados. A grande prova de que devemos ser fiéis a Cristo e a Deus, como membros da Igreja, está exatamente no gesto que é realizado no dia do batismo, a unção com o óleo do crisma. Nós somos assinalados para ser fiéis, para sermos pertença de Deus. Por isso, cada vez que nós nos desviamos daquilo que é o projeto de salvação de Deus para a humanidade, nós incorremos na fidelidade e na infidelidade. O mesmo sucedeu com Israel.
Se nós olharmos para a oração eucarística número 4, refere exatamente isso. Sucessivas vezes fizestes aliança com a humanidade. Várias vezes. Porquê? Porque o povo de Deus teve consciência que cada vez que se desviava do projeto de Deus, Deus enquanto nosso Pai, quando se desviava desse projeto, estava a ser infiel. E depois sofria as consequências dessa infidelidade. Sofria as consequências dessa infidelidade. E a mesma coisa passa-se com a Igreja, irmãos e irmãs. Nós, enquanto novo povo de Deus, enquanto novo Israel, cada vez que nós nos desviamos do caminho que Deus nos propõe, estamos a ser infiéis. Há uma passagem muito emblemática. Aliás, se nós lermos o livro do profeta Oséias, vamos encontrar isso. Deus manda a Oséias casar. Portanto, ele que era profeta, casar com uma prostituta, para dizer que o povo de Israel eram todos filhos da prostituição. Vede bem, e Oséias casou e gerou filhos. Isto para fazer-nos perceber o quê, queridos irmãos e irmãs? Que a infidelidade é uma das coisas que mais fere o coração de Deus. E há bem poucos dias, ainda na sexta-feira, celebrávamos o coração de Jesus, que é um coração fiel por natureza. Aliás, São Paulo, numa outra passagem muito bonita, diz exatamente isso. E se nós lhe formos infiéis, ele vai continuar a permanecer fiel, porque ele não se pode negar a si próprio. Ele é um fiel. O livro do Apocalipse refere também isso. Fiel e verdadeiro. É o Senhor dos Exércitos. Ele que vem, pelo menos aparece na imagem do livro do Apocalipse, que vem escrito lá na sua coxa, que é fiel. Então, meus estimados irmãos e irmãs, é exatamente isso que nos é proposto hoje. E quais são? Eu daria aqui 3 pistas que nos permitiram, nestes tempos conturbados e difíceis, manifestar, além da fidelidade, o profundo amor a Deus. Primeira palavra, Sagrada Escritura. Manter-nos fiéis às Escrituras. Não tomarmos a palavra de Deus como histórias de embalar ou contos de fadas, porque não são. Encontraremos muita coisa rica, boa e bela na Sagrada Escritura. Segundo ponto, Sagrada Tradição. A questão do depósito da fé. Conservar a fidelidade do depósito da fé. O que é isto do depósito da fé? Essas verdades de fé que nós assumimos no dia do nosso batismo. Não termos uma religião de supermercado. Sabeis o que é uma religião de supermercado, irmãos e irmãs? Isto interessa-me, eu tiro, isto não me interessa, fica na prateleira. Isso é a religião de supermercado. E nós não vivemos da religião de supermercado. Nós, quando no dia do nosso batismo assumimos a fé cristã católica, assumimos-la com tudo aquilo que ela tem, que nos possa agradar ou nos possa desagradar. Mas é o depósito da fé. E terceira palavrinha é, efetivamente, o Sagrado Magistério. Portanto, aquilo que os papas e não só, ao longo da história da Igreja, destes 2000 anos de tradição, nos têm apontado como caminho para ir seguindo. E tudo aquilo que fuja disso, mantenhamos atentos. Tudo aquilo que fuja deste tripé, mantenhamos atentos. Porque há muita cinzânia e há muita coisa há muita erva amarga que pode estar misturada com erva doce. Acho que me faço entender. Não é? E temos de ter cuidado com isso. Está bem? Às vezes nós ouvimos falar em coisas muito bonitas. Eu ainda no outro dia tive a oportunidade de partilhar convosco, de ver aparentemente parecia uma congregação religiosa a falar com 2 videntes, até oriundos do Brasil. E qual é o meu espanto? Essa congregação religiosa tinha coisas muito bonitas, mas havia ali qualquer coisa na linguagem que eles empregavam, com o hábito vestido e tudo, o hábito de religiosos e de frades e por aí fora. Qualquer coisa ali naquela linguagem, falavam muito em energias, coisas assim. E qual não é o meu espanto? Que eu venho a descobrir que aquilo não é coisa em cima nenhuma, não é nenhuma congregação religiosa católica. Aquilo é uma seita New Age, nova era.
que vestem-se como frades, que se vestem como freiras, que supostamente têm aparições da Virgem, mas que não é nada de nosso. Vede como o demónio trabalha. Vede como o demónio trabalha. Portanto, estar atentos. E tudo aquilo que não seja a voz do bom pastor, que não seja a fidelidade à voz do bom pastor, ponhamos de parte. É sinal que não nos serve. Então, irmãos e irmãs, palavra de hoje, fidelidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamemos a nossa fé. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado no criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nossa alma e a nossa salvação, desceu do céu, e encarnou o Espírito Santo, seja bendito tomai a nós o Espírito, sob vosso pilares, padecei o ressuscitado, se o vosso alegria com as leituras, e se o vosso céu está sentado à direita do Pai, de novo glória e sua glória, preservai-vos dos mortos, o seu reino haverá de vir. Creio em Espírito Santo, Senhor da vida, que procede do Pai e Filho, louvado e glorificado pela eternidade. Ele falou pela verdade. Creio na Igreja Santa Católica e Apostólica, confesso a nova e conversação sacramental, espero a salvação nova e a vida eterna. Irmãs e irmãos em Cristo, elevemos as nossas preces ao Senhor pela sua grande misericórdia por libertar a vida dos pobres e peçamos com fé. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelo nosso bispo, Dom Manuel Cruzes, presbíteros e diáconos, para que dirija a Igreja do Divino Salvador com sabedoria no caminho da santidade e da salvação. Oremos. Senhor, pelos governos e autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos e não se sirvam do poder em seu proveito. Oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar, para que o façam segundo o Evangelho e defendam corajosamente quem é mais fraco. Oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por aqueles a quem Deus chama no seu íntimo, para que busquem com ardor os reinos eternos e se declarem por Jesus em toda a parte. Oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por nós próprios, que escutamos a palavra, para experimentarmos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados. Oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Reunidos, Pai Santo, em Assembleia, celebramos a grande indulgência que veio até nós em vosso Filho Jesus Cristo e vos pedimos que, por seus méritos infinitos, nos perdoeis todos os pecados e as suas penas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar.
este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e fizeste-o nascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e servas. José Rosa Gonçalves, Cremilde Fernandes de Horta, Santas Almas do Purgatório, Jorge Filipe Cristino da Costa, a quem chamastes para vós, configurados com Jesus na morte, com Jesus tomem parte na ressurreição. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos também a nós a graça de um dia participarmos da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo, bem Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, vós que sois o fiel, e dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai união e paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Estimados irmãos e irmãs, já sabeis como é que se processa a Sagrada Comunhão, portanto eu irei agora dizer a fórmula para a comunhão, nós responderemos amém e depois as ministras da comunhão passarão pelos lugares para distribuir Sagrada Comunhão. Quem, por consciência, não puder ou não quiser comungar, está bem? Pode-se sentar e ficar descansado, pronto, tranquilo, em oração, em comunhão espiritual.
espiritual. Vivendo este momento de interioridade com Jesus, com um fiel, da mesma forma que viveríamos se estivéssemos a comungar física. Está bem? O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
renovastes pela comunhão do corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois, queridos irmãos e irmãs, não esqueçamos esta palavra tão importante. Hoje em dia vivemos um clima onde parece que eu partilho a minha própria, o meu sentir no meu coração e permiti que o faça com toda a amizade e com todo o carinho. Por vezes eu sinto que há uma falta de compromisso no seio da nossa sociedade. O que hoje é, amanhã já não é, ou passa a não ser, mas não é. E isto é reflexo também, se calhar, de uma ausência, de uma confiança profunda em Deus. Por isso o apelo que hoje a Palavra de Deus nos faz à fidelidade a Ele é importantíssimo, exatamente por causa disso. Porque a fidelidade a Deus depois reflete-se em tudo o resto. Aos compromissos que nós fazemos a nível social, até mesmo nas relações humanas, afetivas, por aí fora. Portanto, procurar viver com autenticidade esta palavrinha tão importante que é a fidelidade. Renovo também os conselhos a sermos prudentes em relação à questão do Covid-19. Todos nós temos ouvido as notícias, estará escusado estar aqui a repetir tudo novamente, mas exortar, sobretudo, ao cuidado, evitar ações desnecessárias ou que nos possam pôr em risco, ou nós, ou aqueles que estimamos. Ouvimos o que aconteceu em Odiaste e nos arredores e em Lagos. Portanto, vamos procurar manter a compostura, vamos dizer assim, no seio desta pandemia. Está bem? E quero aproveitar para desejar a todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.